Imaculada, meus irmãos, vamos dar continuidade com o nosso programa Fé e Santidade. Hoje vamos falar sobre ele, Santo Inácio de Loyola, conhecido como um homem com a alma maior que o mundo. Nasceu no ano de 491 na cidade de Loyola, na Espanha, numa família nobre de 12 irmãos. Olha isso, gente. É irmão, né? Desculpa a tosse. E desde da sua infância, adolescência, ele tinha um anseio muito grande pela carreira militar. Ao ponto que ele foi um soldado militar, conseguiu grandes coisas, mas ele era muito bom soldado. Ele criava estratégias, ele sabia onde lutar, onde atacar, como defender, e ele crescia muito. E ele era um homem que buscava a glória na guerra, ele queria ser um grande homem conquistador e lembrado pelas suas conquistas na guerra. Mas também ele era um homem vaidoso, ele era um homem que gostava da noite, das mulheres, das bebidas. Então um homem doado às coisas deste mundo, entregue às coisas deste mundo, preso às coisas deste mundo, né? Então ele seguiu essa carreira militar até que num dos combates ele teve a sua perna ferida. Mas ele era tão homem, mas tão homem, e quando ele fez a primeira cirurgia ele ficou meio manco. E aí ele perguntou se dá para fazer outra. Aí o médico falou, vai ter que serrar sua perna no osso. Naquela época não tinha anestesia, ele era muito vaidoso, ele falou, quero voltar. E aí na hora que foi fazer a cirurgia nele, na hora que começou a serrar o osso, aquele homem ficou acordado e quem desmaiou foi o médico. Ele tinha uma força absurda. Ele era um homem brabo mesmo, né? E aí o que acontece? Como está em Gênesis capítulo 50, que Deus sempre tira do mal um bem. E nesse período na qual ele ficou de cama com a sua perna parada, lesionado, ele começou a ler o livro da vida de Jesus e a vida dos santos. E aí, meu irmão, está a beleza. Como dizia São João Bosco, o livro é o melhor amigo do homem. Hoje em dia, quem lê, meus irmãos? Quem lê livro, quem lê Bíblia? O povo hoje em dia não quer mais saber disso, mas não sabe o que estão perdendo. Meus irmãos, a leitura é belíssima. Quem não lê a palavra, como diz Jesus, aquele que desconhece a palavra, São Jerônimo dizia, aquele que desconhece as Sagradas Escrituras, desconhece a Cristo. E como Jesus falava, as Escrituras dão testemunho de mim. Então a gente tem que ter leitura da palavra, leitura da vida dos santos, dos documentos da igreja. E aí ele, além da vida dos santos, vem daqueles testemunhos de São Francisco, de São Domingos de Gusmão, ele chegou numa conclusão. Se eles conseguiram e eles fizeram, eu também posso. Olha que bonito. E aí ele foi até uma paróquia, uma capela que tinha a imagem de Nossa Senhora. Ele deixou a espada aos pés da mãe e foi se dedicar à vida com Deus. Renunciou tudo, a riqueza, a nobreza, e foi viver a vontade de Deus, o chamado de Deus. Virou um pedinte, né? Vivia ali a ordem mendicante. Depois ele foi começar a cuidar dos irmãos no hospital. Mas Deus sempre chamava ele para um mistério mais profundo, que é o mistério de você fazer um exercício espiritual. E aí ele, depois de longos meses dentro de uma caverna rezando, Deus inspirou ele a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, que é o quê? Conhecer a si mesmo. O grande carisma dos jesuítas, que eu vou explicar porque ele é o fundador dos jesuítas, é o discernimento dos espíritos. E isso eu aprendi com uma madre carmelita descalça, lá da Praça da Árvore. E ela falou que o grande carisma do jesuíta é discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que é do demônio. E Santo Inácio, com esses exercícios, ele nos leva a ver quem nós somos. Ele nos leva a rezar no nosso interior. Não é a questão do nirvana, de você entrar num nada, não. É você entrar com você mesmo e o seu Criador, que é o próprio Deus. Você fazer silêncio para ouvir a Deus. A gente vive num mundo muito agitado. Por isso que a gente não consegue fazer o silêncio. E Santo Inácio nos leva a fazer o silêncio para ouvir a Deus. Então, Deus foi tão generoso com Santo Inácio que Deus permitiu que ele contemplasse quando Deus criou o mundo, criou as galáxias. Ele viu a criação do universo. Deus mostrou para ele e ele falou, e você é meu filho. E olha o que Santo Inácio disse quando ele fundou os jesuítas. O fim desta companhia não é somente ocupar-se com a graça divina da salvação e perfeição da alma própria, mas com a mesma graça esforçar-se intensamente por ajudar a salvação e a perfeição da alma do próximo. Então todo aquele anseio que ele tinha de matar, destruir, conquistar, ele jogou tudo isso daí para quê? Para salvar, para instruir, para educar, para ensinar, para amar a Deus.
Então tudo que ele tinha de mal ele colocou para o bem. E como diz Romanos 5,20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele foi um cavaleiro de Deus. Naquela época foi quando Lutero fundou ali, fez a reforma protestante. Os jesuítas foi um grande combate contra a reforma de Lutero e conseguiu segurar muita gente na fé, através dos seus ensinamentos e da oração. Uma vez chegaram para ele e falaram assim: Inácio, na igreja hoje há muitos teólogos, filósofos, precisa de alguém com mente de soldado. Foi aí que ele fundou os jesuítas, uma comunidade, uma companhia de verdadeiros soldados de Cristo, guerreiros, combatentes do Senhor. É isso, né? Temos que rezar muito pela ordem jesuíta, porque ela tem que ter esse vigor, que é uma das ordens que mais deu santos para a igreja. E quando ele foi ali, morreu aos 65 anos, pareceu novo, 65 anos, ele dizia: vou me dedicar a Deus com todo o coração, toda a alma e com toda a minha vontade. Ele faleceu falando isso e subiu à glória. Ele, São Francisco Xavier, tem diversos santos que eram jesuítas, diversos. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa ter essa mesma vontade, que Santo Inácio possa nos ajudar a ter esse mesmo anseio, esse desejo de ajudar o nosso próximo e de tudo fazer para a maior glória de Deus. Que era isso que eles faziam. Que Deus nos abençoe e Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. E quem puder um dia, recomendo fazer um retiro no Instituto Verbo Encarnado, que é em cima dos exercícios de Santo Inácio de Loyola. É extraordinário. Que Deus abençoe vocês e salve Maria.